Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal do EBD em Foco. Eu me chamo Vitor Santos. Eu já vou estar trazendo para você aqui um vídeo de dicas para te ajudar aí a elaborar a sua lição de número 3, nosso primeiro trimestre de 2021, que tem o tema aí, a gente vai trabalhar na lição 3, o tema do batismo no Espírito Santo. Tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo de dicas, tá? Não é o comentário da lição que a gente também tem no canal e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é um vídeo que vai te trazer algumas dicas auxiliares aí, que vai te trazer alguns insights, algumas inspirações para você elaborar a sua aula, tá? Então, o nosso desejo é que você consuma esse conteúdo, que você seja abençoado por esse conteúdo. Eu te peço, avalie nosso conteúdo, assista até o final esse vídeo e diga aqui pra gente o que você achou do vídeo. Se você gostou, comente. Se você tem mais dicas, mais sugestões, comente. O seu comentário é muito importante para nós, tá? A gente precisa aí da sua avaliação, do que você pensa sobre esse conteúdo que estamos disponibilizando. Então não deixe de comentar. Se você gostar, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para mais pessoas aí receberem esse conteúdo, terem mais conteúdo aí para elaborar as suas aulas. Então, quero ir para as dicas junto com você. Vamos ver algumas dicas para essa aula de número 3? Vamos lá. A primeira dica que eu trago, anotei aqui, primeira dica é que você precisa saber como é a hermenêutica pentecostal. Ó, a lição 3, que é o batismo, que está falando sobre o batismo do Espírito Santo, é uma lição que é um tema doutrinário, tá certo? É um tema doutrinário. Então a gente está falando da doutrina pentecostal, uma doutrina pentecostal que é o batismo do Espírito Santo. Então você estava trabalhando um tema doutrinário. E para você compreender esse tema, você precisa saber como é feita a hermenêutica, a interpretação, o modo de leitura do movimento pentecostal e dos pentecostais. Porque é isso que diferencia muitas das doutrinas e esse tema especificamente. O que eu quero dizer com isso? O movimento pentecostal lê um livro, lê a Bíblia, o livro de Lucas e de Atos e toda a Escritura, como não só um livro histórico e informativo, mas como um livro que apresenta métodos de como viver hoje. Então, quando os pentecostais, por exemplo, isso é como os discípulos fizeram, né? Quando os discípulos, baseado em Joel 2, tiveram a experiência do Espírito Santo, profetizaram, tiveram visões, falaram em línguas estranhas, né? Aquele movimento lá descrito em Atos 2, o que Pedro diz? Hoje se cumpre o quê? Está descrito lá em Joel 2. Então ele vê aquele texto realmente como um texto para os seus dias. Os pentecostais, eles leem Atos 2, leem Joel 2 como textos para os seus dias. Por isso que eles pregam e enfatizam a necessidade do batismo no Espírito Santo. Então, se você não souber como é a hermenêutica pentecostal, que é essa interpretação do que aquele texto, aquela mensagem é a mensagem de hoje, aquela mensagem que foi pregada lá é para nós vivermos hoje, se você não tiver ciência disso, você não consegue compreender essa doutrina, essa lição do batismo do Espírito Santo. É por isso, olha a continuidade dessa dica aqui interessante, é por isso que algumas igrejas, por exemplo, não acreditam na validade dos dons espirituais. Algumas igrejas hoje que são não continuistas, elas não acreditam nos dons espirituais, elas não acreditam por quê? Elas vão dizer que o livro de Atos, por exemplo, é um livro histórico. É um livro que vai nos informar como a igreja viveu. E aquilo serviu para aquela igreja, para aquele momento. Isso é uma hermenêutica, uma interpretação do texto bíblico. Os pentecostais não dizem isso. Eles dizem, o livro de Atos é um livro histórico, sim, diz como a igreja é. Mas também é um livro que traz lições, métodos. Lucas escreve aquilo não só para fazer um tratado histórico, mas para ensinar a igreja cristã a como viver para Deus. E como aqueles cristãos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, nós também, cristãos aqui, podemos ter esse mesmo Espírito Santo, também ser cheios do Espírito Santo. A hermenêutica pentecostal é que aquele texto é o texto para nós vivemos hoje. Que aquela história é a nossa história e também podemos viver. Essa é a primeira dica. Que dica interessante e valiosa. E se você souber aproveitar essa dica aí, eu sei que vai te ajudar muito na elaboração da sua lição. Tá bom? Trago a dica de número 2. A dica número 2 é que isso já está na lição e eu quero enfatizar aqui. O batismo no Espírito Santo é algo posterior à conversão, tá? Isso eu quero te lembrar para você ter clareza no que essa lição está trabalhando. Porque como eu citei a dica anterior sobre a hermenêutica pentecostal, eu posso aproveitar agora e te trazer aqui uma coerência para você compreender a dica 2. Lá no livro de Atos, Jesus diz lá para quem? Para os seus discípulos. Os discípulos que acreditam nele, que confiam nele, certo? É os discípulos que já estão andando com o ressuscitado, que vem o ressuscitado. É para esses
essas pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, que Jesus diz, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E esses discípulos, esses crentes, eles ficam buscando o Senhor em Jerusalém, e eles, esses crentes, são cheios do Espírito Santo. O movimento pentecostal diz que nós cristãos hoje, que aquele texto diz lá, ele diz para nós hoje também. Ou seja, que os cristãos, todos os cristãos, têm a experiência da regeneração, da salvação, pela ação do Espírito Santo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aquele Espírito que participa do processo de conversão, de regeneração do crente, essa é uma experiência. Mas o livro de Atos também nos fala sobre outra experiência, sobre outra necessidade que os cristãos precisam viver, que é o batismo do Espírito Santo, que é uma experiência para os cristãos, para os crentes, para os convertidos. Esses podem ser cheios do Espírito Santo e são cheios para quê? Para serem testemunha do Senhor. Então essa é a segunda dica. Você precisa ter clareza de que momento se enquadra o tema do batismo do Espírito Santo. O tema do batismo do Espírito Santo é uma bênção posterior à regeneração, é ser preenchido para os cristãos, não porque é uma ideia da cabeça das pessoas, né? É uma opinião de alguém, mas é porque o texto de Lucas, o livro de Atos, trabalha nessa perspectiva, tá bom? Tanto o Evangelho de Lucas como já aponta para isso, como o livro de Atos, eles trabalham essa questão dessa maneira. Então, se Lucas distinguiu, né, regeneração de batismo do Espírito Santo, o movimento pentecostal continua acreditando nisso. O batismo do Espírito Santo é uma outra questão, vem após a conversão, e é para os cristãos serem empoderados, cheios do Espírito Santo. Beleza? Vamos para a dica de número 3. Essa dica é muito interessante, acompanha comigo. Lucas fala sobre o batismo do Espírito Santo de um modo diferente de Paulo. Essas dicas que eu estou te trazendo hoje estão se complementando uma após uma, tá? Porque o que eu falei anteriormente na dica 1 ajuda a compreender a dica 2, e o que eu disse na dica 2 agora a gente compreende melhor ainda na dica 3. Por quê? Vou te explicar o porquê. Paulo trata, uma vez em 1 Coríntios, sobre essa palavra, batismo do Espírito Santo. E Paulo também trata sobre o Espírito Santo. Mas lembra o que eu disse na dica 1? Que o movimento pentecostal, ele lê a Bíblia como aquele é esse, aquilo lá é hoje. O movimento pentecostal também, ele valoriza muito o autor bíblico. O que aquele autor está dizendo no seu contexto? Né? O que aquele autor está dizendo usando aquelas palavras? O que a gente vai entender sobre o batismo do Espírito Santo, o que a gente precisa perceber, é que Paulo trata assim sobre o Espírito Santo. Só que quando Paulo fala sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ou ele usa o termo batismo do Espírito Santo, Paulo está tratando sobre o Espírito Santo na questão da regeneração e da salvação. Paulo, ele está escrevendo cartas para necessidades de igrejas específicas. Então Paulo, diferente de Lucas, que está escrevendo além da história do cristianismo, ele está oferecendo métodos e lições lições universais para a igreja. Paulo, ele trata assim de lições universais para a igreja, mas ele vai tratar baseado em questões específicas de cada igreja que ele está escrevendo. Então, Paulo, quando ele vai tratar do tema do Espírito Santo, como ele está se relacionando com igrejas gregas, né, pessoas de pagãos que estão vindo para o evangelho, ele está trabalhando sempre a ação do Espírito Santo no campo da regeneração. A gente vai falar da soteriologia, da salvação. Paulo trata nessa perspectiva. Já Lucas está trazendo de um modo maior. Lucas traz a perspectiva da salvação na regeneração, a ação do Espírito lá, mas ele trata de forma mais clara e mais objetiva, né, com ênfase, ele explica para nós a questão do batismo no Espírito Santo. Como empoderamento para a missão, né? Empoderamento para ser testemunha do Senhor. Então, existem esses dois pensamentos distintos aqui, que não são distintos em si, né? Eles se complementam, né? Só que a gente precisa entender, porque às vezes as pessoas respondem, não, o batismo do Espírito Santo, algumas pessoas vão dizer, não tem nada a ver porque Paulo diz isso e aquilo. Aí você tem que parar e ler o texto no seu contexto. Aí você pode dizer, sim, mas o que Paulo está falando, ele está falando no campo da salvação. E Lucas é bem claro, ele está dizendo no campo do empoderamento para a missão. É isso que Jesus disse para os seus crentes, né? Ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder e serão testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá bom? Essa é o texto de número 3. A dica de número 3. A dica de número 4 que eu quero te trazer tem relação com o texto áureo. Se você quiser trabalhar o texto áureo, essa dica vai te ajudar. Você talvez queira desenvolver melhor o texto áureo, eu tenho uma dica para você. Dica de número 4. O texto áureo, ele é a confirmação da promessa de João Batista em Lucas 3, 16 e 17.
lá o texto áureo que você está trabalhando ali na lição 3, ele confirma, ele é a confirmação do que está dito por João Batista. João Batista dizer que o Jesus, né, que ele não é digno nem desatar as sandálias, esse Jesus, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Lá, João Batista, a gente precisa entender esse texto de Lucas, porque a gente não pode esquecer, a obra de Lucas, o Evangelho de Lucas, esse autor é o mesmo autor do livro de Atos, e é uma obra conjunta. No nosso cânon, ele foi separado do Lucas Atos, mas é uma obra de um único autor em 2 volumes, tá certo? A gente precisa lembrar disso. E Lucas dá continuidade ao que ele tratou em Lucas em Atos, então o que ele deixou lá, profecias, deixou referências, ele explica muito pra gente em Atos. E João Batista diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A gente poderia perguntar assim, mas o que seria esse batismo no Espírito Santo? Já quero te ajudar e te explicar que é o seguinte, aquele fogo lá de Atos 3, de Lucas 3, Lucas 3, 16 e 17, não é o fogo do Atos 2. Por quê? Porque em Atos 2 está falando sobre línguas repartidas como de fogo. E Lucas, ali no Evangelho de Lucas, ele está falando sobre um batismo no fogo. O que significa? A palavra batismo significa mergulhar, você já sabe, você aprendeu a lição, viu a lição lá. Então, o que ele está falando? Esse Jesus, ele faz 2 ações. Tanto mergulhar as pessoas no Espírito, como mergulhar as pessoas no fogo. Aqui ele está falando do juízo de Deus. O fogo seria o juízo de Deus. E o Espírito seria ser cheio do Espírito Santo. E como a gente sabe o que é ser cheio lá? A gente vê em Atos 3, em Atos 1, 4 e 5, está sendo dito que Jesus diz aos seus discípulos que vai se cumprir, né, o que foi profetizado por João Batista, que eles seriam batizados do Espírito Santo. Então, já Lucas, lá em Lucas, você já tem a referência do que vai acontecer em Atos, né? Então isso é interessante você saber essa dica, se você quiser trabalhar o texto áureo, estou te dando uma dica aí de um contexto maior da interpretação desse texto, tá bom? Então já vem da promessa lá de João Batista, em Lucas 3, e o batismo do Espírito Santo, aquilo que foi dito lá por Lucas, ele explica pra gente lá em Atos 1, e quando acontece aquela manifestação do Espírito Santo, a gente sabe agora que o batismo do Espírito Santo, aquilo que Jesus faz, é encher os seus discípulos para a missão. E o fogo seria a separação, ele separaria o joio do trigo. Os abençoados, os que seguem, os que são cheios dele, são ali os discípulos que estão empoderados pelo Espírito Santo. Tá certo? A dica de número 5 que eu queria trazer é uma dica de livro. Eu queria trazer uma dica de livro. E o livro que eu vou te trazer hoje se chama Revestidos de Poder, tá? Do Gutierrez. Esse livro aí é uma introdução à teologia pentecostal. Se você quer trabalhar essa lição do batismo do Espírito Santo, ele trabalha um capítulo específico sobre esse tema. Esse livro também vai te ajudar aí na continuidade da revista. Em todos os vídeos de dicas aqui, eu estou trazendo um livro como sugestão. Você pode comprar agora ou posteriormente para aumentar a sua biblioteca, para ter aí bastante conteúdo sobre a teologia pentecostal. Tá? Dica de número 6. E essa dica é importante. Dica de número 6. Não há cristão sem o Espírito Santo. Essa dica você tem que entender. É claro que nós estamos trabalhando o tema do batismo no Espírito Santo, mas aqui a gente tem que distinguir batismo do Espírito Santo do que ter o Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo. A pessoa crê em Cristo Jesus, se entrega a Jesus como seu Salvador, essa pessoa tem o Espírito Santo. O Espírito Santo age nela e mora nela. Isso é um fato. O movimento pentecostal não muda isso, não diz que isso não é verdade. Isso é trabalhado por Paulo, muito trabalhado por Paulo, tá bom? A gente também já tem isso incluído em Lucas, porque Jesus, ele age movido pelo Espírito. Então, quem leva Jesus para o deserto? O Espírito. Quem impele Jesus a tomar as suas ações? O Espírito Santo. E os discípulos estão nesse movimento de Jesus, estão agindo, e o que eles estão fazendo é pela ação do Espírito Santo. Então, todo cristão, a pessoa é crente, ela tem o Espírito Santo de Deus. Então, todo cristão tem o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não significa a pessoa ter o Espírito Santo, significa ela ser revestida para a missão. É um sinal, o batismo do Espírito Santo é um sinal da ação do Espírito Santo, de que aquela história de Atos é a nossa história, que o mesmo poder que foi dado para a igreja primitiva está disponível para a igreja hoje. Então a gente tem que fazer essa distinção, tá? Próxima dica, dica de número 7. O recebimento do poder pentecostal, o recebimento do batismo do Espírito Santo, ele não é garantia de maturidade cristã. Olha, isso aqui é interessante, irmãos e irmãs. Paulo trabalhou essa questão lá na sua carta aos Coríntios.
A igreja que falava em línguas estranhas, mas estava cheio de problemas. Paulo teve que corrigir muito aquela igreja que falava tanto em línguas estranhas. O que isso significa, irmãos? Significa que o batismo no Espírito Santo não significa maturidade cristã. A pessoa batizada no Espírito Santo, ela não é maior do que as outras pessoas, mais sábia do que as outras pessoas, melhor do que as outras pessoas, está numa patamar maior do que as outras pessoas. Não, 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 não. Não é isso que significa o batismo no Espírito Santo. Você precisa deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas jogam um jugo sobre as outras pessoas de uma forma desnecessária. Temos que tomar cuidado com isso. O batismo no Espírito Santo não garante maturidade cristã. O batismo do Espírito Santo, na verdade, é um sinal da necessidade da maturidade cristã. Porque se eu disse que os pentecostais, eles leem o texto, né? A hermenêutica pentecostal é ler aquele texto como sendo vida para nós hoje, a gente precisa saber e compreender, entender que após o batismo do Espírito Santo, o que a igreja primitiva faz? Ela vive em comunhão, partir do pão, nas orações, não é? A gente vê a prática da vida cristã. Então, a igreja, os pentecostais, o movimento pentecostal, ele acredita nisso, tá? A gente não... o batismo do Espírito Santo não é sinal de maturidade cristã, mas é um convite para termos maturidade cristã, para não sermos como uma igreja de Corinto, não, a gente seja uma igreja sábia, que ama, que vive como amado de Deus. Então, a gente precisa fazer essa distinção e ter claro isso, tá bom? Vamos para a próxima dica. Dica de número 8. E a dica de número 8 é muito importante. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente colocou um link para você com um material complementar para te ajudar na elaboração da sua lição. Então a gente quer trazer dicas valiosas realmente para te ajudar a preparar a aula. Então a gente, além de falar essas informações, colocou um material aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode consultar, né? Que vai estar aí no nosso site. Você consulta, você clica aí que você vai ter material em PDF para você consultar e te ajudar na elaboração da aula de número 3, tá bom? E a próxima dica, que é a dica de número 9, eu quero dizer para você que a gente tem um comentário completo dessa lição. Aqui eu trouxe apenas dicas, insights para você, mas a gente tem um comentário completo da lição que foi gravado pelo irmão Everson, que está aqui no nosso canal do YouTube do EBD em Foco. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para você dessa lição, comentário completo, e você também pode ter lá no nosso site, no canal do ebdinfoco.com, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu trouxe para você. Deixe seu comentário, diga pra gente o que você achou. Sua opinião é muito importante pra gente. Curta esse vídeo, compartilhe com demais irmãos e desejamos que todos nós juntos cresçamos em graça e em conhecimento, tá bom? Espero que tenham gostado das dicas e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.